Era uma noite abafada em um pequeno vilarejo no interior do Paraná. Mariana, uma jovem de 19 anos, era conhecida por sua simpatia e sua presença constante nas missas da pequena igreja local. Tudo começou quando ela retornou de uma viagem a um vilarejo vizinho, onde havia visitado uma feira tradicional. Durante a viagem, Mariana comprou um antigo colar em um estande que vendia objetos curiosos. O vendedor, um homem de olhar profundo e voz rouca, afirmou que o colar pertencia a uma senhora poderosa e que trazia proteção espiritual. Sem pensar duas vezes, Mariana o comprou, encantada pelo brilho das pedras negras que o adornavam. Nos dias que se seguiram, algo mudou em Mariana. Inicialmente, eram apenas símbolos pequenos, dores de cabeça intensas, dificuldade para dormir e um comportamento mais irritado. Seus pais, Clara e seu Joaquim, atribuíram essas mudanças ao cansaço da viagem e ao calor sufocante daquele verão. Contudo, na segunda semana após seu retorno, a situação tomou um rumo alarmante. Mariana começou a acordar no meio da noite gritando e falando em uma língua que nenhum de seus familiares reconhecia. O padre José, que conhecia a família há anos, foi chamado para uma bênção na casa. Ao entrar no quarto de Mariana, ele sentiu um frio intenso e um cheiro de enxofre que parecia emanar do nada. Mariana, ao avistá-lo, o encarou com olhos que não pareciam mais os seus. Sua voz, antes doce e suave, tornou-se grave e gutural. Ela gritou: "Você não é bem-vindo aqui." Antes de desmaiar, o colar, ainda pendurado em seu pescoço, parecia emitir um brilho estranho, quase sobrenatural. O padre José, perturbado, pediu que retirassem o objeto. Quando seu Joaquim tentou removê-lo, foi arremessado contra a parede com uma força inexplicável. Foi nesse momento que o padre percebeu que aquilo não era um problema médico, mas espiritual. Algo muito mais sombrio estava em jogo. Sem opção, ele decidiu iniciar um exorcismo informal, recitando orações enquanto borrifava água benta no quarto. Mariana, inconsciente até então, começou a se contorcer de maneira assustadora, como se estivesse sendo controlada por uma força invisível. Seu grito, que ecoou pela casa, fez com que os vizinhos mais próximos corressem até lá, mas ninguém ousava entrar. O ritual foi interrompido quando Mariana abriu os olhos e, com uma voz que parecia vir de múltiplas pessoas ao mesmo tempo, sussurrou: "Vocês não sabem com quem estão lidando." Após a tentativa frustrada do padre José, o vilarejo foi tomado por uma atmosfera pesada. Todos comentavam sobre o que havia acontecido na casa de Mariana, mas poucos ousavam se aproximar. Dentro da casa, a família estava em desespero. Mariana parecia oscilar entre momentos de consciência e episódios em que era evidente que algo, ou alguém, tomava controle de seu corpo. O padre José decidiu buscar ajuda na diocese da cidade mais próxima. Ao relatar os acontecimentos ao bispo local, foi autorizado a realizar um exorcismo oficial, mas com a condição de que ele seguisse todos os ritos prescritos pela igreja. Enquanto isso, na casa de Mariana, os eventos sobrenaturais tornaram-se mais intensos. Objetos se moviam sozinhos, sombras sem dono percorriam as paredes, e a família ouvia sussurros vindos do quarto, mesmo quando Mariana estava desacordada. Na noite anterior ao exorcismo, Clara decidiu queimar o colar, acreditando que aquilo pudesse aliviar a situação. Contudo, ao jogar o objeto no fogo, as chamas subiram violentamente, quase incendiando a casa. O colar permaneceu intacto, como se fosse indestrutível. Foi então que Mariana, em um tom calmo e assustador, declarou: "Vocês não podem se livrar de mim tão facilmente." Na manhã seguinte, o padre José chegou acompanhado de 2 ajudantes, munidos de Bíblia, cruzes e água benta. O ritual começou com orações e leituras do Evangelho, enquanto Mariana permanecia amarrada à cama para evitar que se machucasse. No início, ela parecia apenas entediada, rindo e zombando das palavras do padre. Mas, conforme o ritual prosseguia, sua postura mudou. Seus gritos ecoaram pela casa, misturados a vozes que não poderiam vir de uma única pessoa. A sala parecia tremer, e os ajudantes do padre, apesar do medo, continuaram firmes em suas orações.
Em um dado momento, Mariana ergueu o olhar para o padre José e, com uma voz que parecia pertencer a um homem idoso, disse: "Você não tem força suficiente para me enfrentar." Em resposta, o padre ergueu a cruz e declarou: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia desta alma." A luta espiritual parecia estar no auge. Mariana contorcia-se violentamente e um odor insuportável tomou conta do ambiente. No entanto, após horas de batalha, o padre José percebeu que o demônio não seria expulso com facilidade. Ele sabia que precisaria de algo mais para libertar Mariana, talvez uma informação escondida ou um segredo sobre a origem daquela entidade. Enquanto o padre José buscava orientação divina, Dan Clara decidiu conversar com Dona Heloísa, uma senhora conhecida na região por suas habilidades como rezadeira e profundo conhecimento sobre lendas locais. Ao ouvir os detalhes do caso, Heloísa franziu a testa e perguntou sobre o colar. Quando soube que ele havia sido comprado em uma feira, seus olhos se arregalaram. Esse colar não deveria estar em posse de ninguém. Ele pertence a uma maldição antiga. Foi usado em rituais de magia negra para invocar entidades malignas. Quem o possui atrai essas forças para si, explicou a rezadeira. Heloísa revelou que a única forma de neutralizar o objeto seria descobrir o nome do espírito ligado a ele. Sem essa informação, o demônio continuaria preso à família e, pior, poderia até reivindicar Mariana como hospedeira permanente. Vocês precisam pressionar o espírito. Ele não vai ceder facilmente, mas todo demônio tem um nome. E com o nome dele, o poder muda de lado. Com essas novas informações, o padre José decidiu que a próxima sessão seria decisiva. Ele reuniu a família e explicou que precisariam ser fortes e rezar juntos, pois o próximo ritual não seria apenas para libertar Mariana, mas também para desvendar o segredo que o espírito guardava. Na noite seguinte, a sessão recomeçou. Entre gritos e blasfêmias, o padre José, com voz firme, exigiu: "Qual o seu nome, espírito maligno? Revela-te em nome de Cristo." A entidade, através de Mariana, riu de forma macabra, suas risadas ecoando como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. "Você não tem ideia do que está enfrentando, padre. Eu sou muitos, sou antigo, e não temo suas palavras vazias." Porém, quando o padre José intensificou as orações, citando passagens específicas do livro de exorcismos, a criatura começou a mostrar sinais de fraqueza. Os gritos se transformaram em lamentos, e Mariana, em meio aos gritos, começou a murmurar algo que ninguém conseguia entender. Foi quando Heloísa, presente no ritual, sugeriu que colocassem sal abençoado ao redor do quarto. Ao fazê-lo, Mariana parou de se debater e, com uma voz baixa, revelou: "Meu nome é Alastor." O nome ressoou pelo ambiente, e o padre José soube que havia conseguido a chave para confrontar o demônio diretamente. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu que a batalha estava apenas começando. A entidade havia sido identificada, mas ainda não estava disposta a partir. O ambiente estava carregado de uma tensão quase insuportável. Após a revelação do nome Alastor, o padre José reuniu todas as suas forças espirituais e começou a intensificar o exorcismo. Ele sabia que agora estava enfrentando um demônio poderoso, conhecido em antigas escrituras como o Executor Divino, uma entidade associada à retribuição e tormentos. O nome Alastor não era apenas uma identidade, mas um símbolo do poder e da malevolência daquele espírito. Mariana, ou melhor, a entidade que a possuía, começou a rir de forma cruel. Sua voz reverberava como se houvesse um coro de almas gritando junto. "Você acha que sabe quem eu sou, padre? Eu existo antes da sua cruz, antes das suas preces. Esta alma já é minha, e vocês não têm força para me arrancar daqui." O padre José, porém, não se deixou abalar. Ele levantou a cruz e começou a recitar o Salmo 91 em voz alta, pedindo proteção divina contra o mal. Enquanto isso, Dona Heloísa, estrategicamente posicionada, espalhava sal consagrado nos 4 cantos do quarto e recitava orações antigas aprendidas de seus antepassados. A união das forças religiosas começou a enfraquecer visivelmente a entidade. Mariana se contorcia na cama, seus gritos ecoando pela casa e até assustando os vizinhos que, curiosos e temerosos,
Começaram a rezar em silêncio do lado de fora. De repente, a jovem ficou completamente imóvel. Seus olhos, antes arregalados e cheios de ódio, agora fitavam o vazio. Um silêncio perturbador tomou conta do ambiente. Ele está mentindo, gritou Heloísa, quebrando o silêncio. Demônios raramente dizem a verdade. O nome que ele deu pode ser uma isca, mas ainda assim nos dá poder sobre ele. Devemos continuar até que ele se renda completamente. O padre, confiante, começou a usar o nome Alastor em suas ordens. Alastor, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que deixe esta jovem. Ela não te pertence, e você não tem mais poder aqui. A entidade, enfurecida, começou a revelar mais de seus segredos. Eu fui invocado. Esta garota tocou algo que não lhe pertencia. O colar é meu vínculo com este mundo. Enquanto ele existir, eu existirei. Vocês nunca poderão destruir o que é eterno. O padre, Heloísa e a família perceberam que a batalha não era apenas espiritual, mas também física. O colar precisava ser destruído para romper o elo com a entidade. Contudo, isso seria mais fácil na teoria do que na prática, pois o objeto parecia indestrutível, como se estivesse protegido por uma força invisível. Os primeiros raios do sol iluminaram a casa de Mariana, trazendo uma sensação de alívio após a intensa noite de luta espiritual. Mariana despertou lentamente, seus olhos voltando a exibir a suavidade e a doçura de sempre. Sua voz estava fraca, mas ela conseguiu murmurar. O que aconteceu? Eu me sinto tão leve. Clara abraçou a filha, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O padre José e dona Heloísa, exaustos mas aliviados, trocaram olhares de satisfação. Você está livre, Mariana. O mal foi expulso, afirmou o padre. Apesar da vitória, todos sabiam que o perigo não havia sido completamente eliminado. Dona Heloísa insistiu em um último passo para garantir a segurança de Mariana e da família. O colar, mesmo enfraquecido, precisava ser enterrado em solo sagrado, longe de mãos curiosas ou mal intencionadas. Naquela mesma tarde, o padre José liderou um pequeno cortejo até a igreja do vilarejo. Com a ajuda de 2 ajudantes, ele cavou uma cova no cemitério atrás da capela. Antes de enterrar o colar, realizou um último ritual, selando-o com orações e água benta. Aqui você ficará, longe de todos que possam usar seu poder para o mal, disse ele, enquanto a terra cobria o objeto. Mariana voltou à sua rotina, mas o impacto da experiência nunca a deixou completamente. Durante semanas, ainda teve pesadelos ocasionais, flashes de memórias das entidades que a possuíram. Porém, sua fé cresceu mais forte, e ela tornou-se uma frequentadora assídua da igreja, dedicando-se a ajudar os mais necessitados e a partilhar sua história como um alerta. Mas o vilarejo não foi o mesmo após o incidente. Muitos moradores começaram a relatar fenômenos estranhos nas proximidades da igreja. Luzes que piscavam no cemitério à noite, sombras que se moviam sem explicação e um frio intenso que envolvia a área onde o colar foi enterrado. O padre José sabia que, mesmo enfraquecido, o mal não havia sido completamente destruído. Dona Heloísa estava certa. Ele confidenciou a Clara em uma conversa particular. O mal pode ser silenciado, mas nunca completamente destruído. A batalha contra essas forças é eterna. Com o passar dos anos, o caso de Mariana se tornou uma lenda local. Muitos juravam que a história era real, enquanto outros a tratavam como apenas um conto para assustar os jovens. Mas para os que viveram aquele pesadelo de perto, a verdade era clara. Forças além da compreensão humana existem, e o desconhecido deve ser tratado com respeito. Mariana cresceu, casou-se e teve filhos, mas em momentos de silêncio, ainda se pegava olhando para a cruz que o padre José lhe deu no final do ritual. Você enfrentou a escuridão e sobreviveu, ele havia dito. Isso é um lembrete de que a luz sempre prevalecerá, desde que você tenha fé. Anos depois, após a morte de Dona Heloísa, rumores começaram a circular de que o colar havia sido desenterrado por alguém em busca de poder. Embora ninguém confirmasse ou negasse a história, os moradores mais antigos afirmavam que o vilarejo nunca mais seria o mesmo. E assim, o legado de Alastor e o poder do colar continuaram como um lembrete de que o mal pode ser contido,
mas nunca completamente apagado. A tensão no quarto de Mariana era palpável. O nome Alastor ecoava como uma maldição na mente de todos. O padre José, exausto, sabia que a batalha estava longe de terminar. O colar, a chave para libertar Mariana, permanecia intacto, irradiando uma energia sombria que parecia desafiar qualquer tentativa de destruição. Dona Heloísa, posicionada ao lado da cama de Mariana, segurava um punhado de ervas abençoadas e orava incessantemente. Se não podemos destruir o colar, precisamos selar o poder dele, disse ela. Em meio ao caos, a ideia parecia ser a única solução viável. O padre José assentiu. Mas antes disso, precisamos forçar Alastor a revelar como ele foi invocado. Há algo que ainda não sabemos, e sem essa informação, ele pode encontrar outra maneira de se manifestar. Mariana, possuída, ergueu a cabeça e soltou uma risada gutural, o som rasgando o ar como um trovão. Vocês acham que vencerão? Vocês são fracos. Esta terra está impregnada com meu poder. Eu fui trazido por sangue, e sangue é o que vou tomar. A menção de sangue fez Dona Heloísa franzir o rosto em preocupação. Isso faz sentido, murmurou. Rituais como esse geralmente envolvem sacrifícios. Precisamos descobrir quem iniciou tudo isso. O padre José voltou sua atenção para Mariana e começou a rezar com fervor, agora intercalando orações com perguntas diretas. Alastor, em nome de Cristo, eu te ordeno. Diga quem te trouxe para esta terra. Como você veio parar aqui? O corpo de Mariana começou a tremer violentamente, enquanto uma fumaça negra parecia se formar ao redor do colar. Vocês não merecem respostas, gritou a entidade, mas algo parecia diferente. O colar começou a brilhar com uma luz fraca, como se reagisse às palavras do padre. Após minutos de resistência, Alastor finalmente cedeu. Foi ela, disse, apontando o dedo magro e trêmulo para Dona Clara, a mãe de Mariana. O choque foi imediato. Todos na sala se voltaram para a mulher, que caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Eu não sabia, soluçou Clara. Eu comprei o colar de um homem na feira, mas ele disse que era apenas um amuleto de proteção. Eu só queria proteger minha filha. A revelação abalou a todos. O padre José entendeu que, mesmo que Clara não tivesse intenções malignas, sua ação inocente havia desencadeado uma maldição poderosa. Isso explica por que Alastor tem tanta força aqui, disse ele. O colar foi entregue com consentimento, mesmo que sem intenção. Precisamos quebrar esse elo imediatamente. Dona Heloísa pegou um recipiente de barro e o encheu com água benta, sal e as ervas que trouxera. Este é o selamento, explicou. O colar precisa ser mergulhado aqui enquanto continuamos as orações. Isso deve enfraquecer o vínculo o suficiente para que Alastor seja expulso. O ritual começou, com o padre José recitando trechos do Evangelho enquanto Dona Heloísa selava o colar. Mariana gritava, sua voz misturada com as de outras entidades que pareciam resistir à expulsão. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Se me banirem, outro tomará meu lugar. As palavras aumentaram a determinação do padre. Não importa quantos venham. Deus é mais forte que todos vocês. Enquanto o colar era imerso na mistura, um grito ensurdecedor saiu da boca de Mariana. O quarto foi tomado por um clarão, e todos caíram no chão, como se uma explosão de energia tivesse atravessado o ambiente. Quando tudo se acalmou, Mariana estava deitada na cama, inconsciente, mas com uma expressão tranquila. O colar, antes reluzente, agora parecia apenas uma peça velha e sem vida. O vínculo foi quebrado, disse Dona Heloísa, exausta, mas aliviada. O padre José se ajoelhou ao lado de Mariana e começou a rezar em agradecimento. Mas algo ainda pairava no ar.